na carta de Paulo aos Colossenses. Colossenses capítulo 3. A partir do verso 18. Diz assim a palavra de Deus: Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai a vossa esposa, e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Servos, obedecei em tudo a vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar a homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, ciente de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estáis servindo, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certo de que também vós tendes Senhor no céu. Vamos orar, irmãos. Pai, obrigado pela Tua palavra que foi lida, cada cântico aqui nessa noite, entoado a Ti, cada oração feita, a confissão de pecados que nós fizemos diante do Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia da Tua igreja nessa noite e venha abençoar o Teu povo aqui reunido, aqueles que estão de forma remota. Se tiver alguém também, o Senhor esteja abençoando. Que o Teu nome seja glorificado, Pai, em tudo nesta noite. Apesar do pregador, Pai, apesar de mim, das minhas fraquezas, dificuldades, das minhas limitações, que o Senhor possa me usar, Senhor, para falar, explicar, aplicar a Tua palavra ao coração do Teu povo. Porque eles não estão aqui para me ouvir o que eu penso de mim mesmo. O Teu povo está aqui para ouvir a Tua palavra, Pai. E que eu seja tão somente um mensageiro fiel do Senhor, que entregue aquilo que de fato está escrito, foi inspirado e a intenção do autor para seu público ali original e que é aquilo que se aplica para os nossos dias hoje, para nossas vidas, para as nossas famílias. Nos abençoe, Pai, nessa noite. Apesar de mim, eu te peço e te agradeço. Glorifica o Teu nome, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Dizer aos irmãos que a gente, quando vai pregar, eu, pelo menos, uma das minhas maiores dificuldades para pregar a palavra é escolher o texto. É saber qual texto eu vou pregar. E nisso a gente vai em oração, o Senhor buscando o Senhor em oração, para que Deus coloque nos nossos corações aquilo que Ele quer falar com a sua igreja, com o seu povo. Né? Porque não importa o que eu quero falar, importa o que Deus quer falar com o seu povo. E veio no meu coração essa palavra, e eu achei bom também, interessante, a gente começar um ano falando de família também, das coisas, da questão de autoridade, né, que Deus coloca sobre as nossas vidas. Então está aqui o texto de hoje que nós lemos. Então, o apóstolo Paulo aqui escrevendo aos Colossos, a igreja de Colossos, no capítulo 13, aqui, o contexto anterior e imediato, capítulo 13, ele vem falando aqui, para verso 1, que temos que buscar as coisas do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus, pensar nas coisas do céu e não nas que são aqui da terra. A partir do versículo 5, ele vai condenar o pecado, a prostituição, a impureza, a paixão lasciva, a avareza, que é a idolatria, e muitos pecados que ele condena, a mentira também. E no versículo 12 em diante, ele vai falar das virtudes que nós devemos cultivar, como devemos viver nossas vidas, as virtudes que nós devemos ter como cristãos. Né? Fala aqui da mansidão, da longanimidade, da humildade, da bondade, que devemos também perdoar uns aos outros também, como Cristo nos perdoou. É o que devemos fazer, né? Mas essa vida cristã, essa vida santa, ela se mostra no meio da família, na casa e nas relações também de trabalho. É no dia a dia do cristão que nós vamos ver verdadeiramente como está a vida dele. Se ele está sendo de fato um verdadeiro cristão ou um cristão de aparência, ou nós estamos vivendo de aparência apenas na igreja como cristãos. Né? Porque na igreja é muito fácil a gente viver como cristãos, dar a paz do Senhor ali, né? A graça e a paz, e aquele linguajar cristão. Mas no dia a dia, na família, como é que está nossas vidas? Como é que está a nossa vida no trabalho? Então é isso que Paulo vai tratar aqui nessa parte dessa carta aos Colossos. Então,
O que você não deve fazer está aqui, a partir do verso 5. O que você deve fazer a partir do verso 12. Nós vamos mostrar essa santidade no dia a dia das nossas vidas. Então, eu quero pregar nessa noite, dirigido pelo tema a santificação na vida diária. Primeiro ponto, essa santificação entre maridos e esposas. Como está no verso 18. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Né? Então, a mulher tem que ser submissa, obediente ao seu marido, ela deve respeitar o seu marido, ela deve honrar o seu marido. Não é isso? Porque Deus fez assim. Já no Éden, foi o que Deus falou para Eva: o teu desejo será para o teu marido, e ele o quê? Te governará. Então Deus fez o homem o cabeça da mulher. E quem é o cabeça do homem? É o que o apóstolo Paulo fala, é Cristo. Jesus é a cabeça do homem, é a autoridade sobre o homem, e o homem é a autoridade sobre a mulher. Então Deus que fez isso, colocou o homem sobre a autoridade sobre a sua esposa. Então a mulher tem que ser submissa a essa autoridade que Deus concedeu. Se a mulher não estiver sendo submissa ao seu marido, ela não está sendo submissa a Cristo. Porque foi Cristo que instituiu isso, foi Deus que colocou isso. O homem como autoridade sobre a mulher. Então a mulher precisa obedecer, respeitar, honrar o seu marido, porque ele é autoridade sobre a sua vida, ele é o seu cabeça. Então aí está a questão da mulher em relação ao marido. E a mulher deve fazer isso, irmãos, não é porque o marido é bom ou é ruim, é isso ou aquilo, não. É porque ela faz por causa de Cristo. Ela faz porque Deus que colocou isso, essa ordenança, esse mandamento. Deus que deu esse mandamento para a sua igreja, para o seu povo. Independentemente de quem o marido seja, aquela mulher que tem, aquela irmã que tem marido descrente, ainda assim tem que ser submissa ao seu marido, obediente ao seu marido. Mas o importante aqui, um detalhe, é o que está depois aqui. Ó. Como convém no Senhor. Aí se o marido pedir para ela fazer alguma coisa errada, mentir, ela vai mentir? Não. Porque primeiro tem que obedecer a Deus. Como disse Pedro, importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, primeiro obediência ao Senhor. Mas se o marido dela é descrente ou crente, manda fazer alguma coisa errada, aí ela não vai fazer, mas se for uma coisa que está de acordo com a palavra, que não é pecado, ela tem que obedecer, tem que honrar e respeitar o seu marido, né? Teve um livro aí, um best-seller nos Estados Unidos, que até o reverendo Josafá Vasconcelos falou lá na igreja, em Pitanga, no culto de casais que teve, ano retrasado, que estava salvando casamentos, o livro. Estava tendo um alto índice de divórcio nos Estados Unidos, as mulheres se separando de seus maridos também largando as esposas, e o livro ensinava basicamente uma coisa: a mulher chamar o marido de senhor. Estava salvando casamento, irmãos. Não sei quem lembra que o pastor Josafá falou isso lá. Você lembra de Sara, que chamava Abraão de senhor? Minha esposa às vezes me chama, mas eu não ligo não. Ela às vezes eu falo alguma coisa, amor, faça isso. Ela, sim senhor. Ela fala assim, mas isso não importa. O que importa é o quê? A obediência. A honra, o respeito que a mulher tem pelo marido. Isso é mais importante. Porque não adianta chamar de senhor e desrespeitar o seu marido e desonrar. Qual é uma das formas de desonrar o marido? É estar falando mal. É estar até criticando ele na frente dos outros, desrespeitando ele, tirando a autoridade dele, desobedecendo, se rebelando contra a autoridade do marido, que é a autoridade de Cristo que está ali, a autoridade de Deus. Porque nós temos que ver o seguinte: a autoridade direta de Deus, que nós devemos a Deus, e a autoridade delegada, que Deus delega às pessoas, para servir de autoridade para os outros. Então Deus delegou ao homem autoridade sobre sua esposa. Deus delegou ao pai autoridade sobre seu filho. Deus deu autoridade ao conselho da igreja, os presbíteros estão aí, sobre a igreja, para governar a igreja, as ovelhas de Cristo. Isso é questão de autoridade, irmãos. Se a pessoa está se rebelando contra o marido, é porque ela é rebelde contra Cristo. É o coração rebelde. Que a nossa igreja, nós, irmãos, que eles estão nos ouvindo, as mulheres possam ser submissas. E o que é que Pedro fala, o apóstolo Pedro fala? Que a mulher, com seu procedimento santo, ela ganha um marido descrente sem palavras. A mulher que tem um marido descrente, em vez de ficar debatendo, discutindo, até Bíblia que seja, um comportamento santo, sem palavras ali, ela calada, só servindo o marido, respeitando o seu marido, ela ganha um marido descrente para o Senhor.
Disse o apóstolo Pedro, 1 Pedro capítulo 3. Então que as mulheres, as nossas irmãs possam, as nossas esposas possam ser assim, irmãos, submissas como convém no Senhor. E o marido, versículo 19, amai a vossa esposa e não a trateis com amargura. É interessante que a Bíblia fala, manda o que a gente tem dificuldade de fazer, né? É interessante isso. Porque a Bíblia manda a mulher ser submissa, porque é difícil, irmãos. Submissa ao marido. É difícil. Deus falou, o desejo da mulher será para o teu marido e ele te governará. Gênesis, se não me engano, capítulo 3. Mas é difícil para a mulher, é submissão. Aí Paulo fala, a Bíblia fala, seja submissa. E o homem racional, todo frio, né? Nós homens, às vezes, somos meio frios assim, né? Sem jeito de falar com as esposas, né? Os homens nem podem concordar comigo. Aí o que é que Deus fala? Ame vossas mulheres, não trate com amargura. Porque sabe que o homem pode fazer isso, por natureza dele mesmo. Tratar a mulher com amargura. Desprezar a sua esposa. Então, é um mandamento. Amai maridos, amai vossa esposa. E não trateis com amargura. É um mandamento. Não tem que sentir, não, irmãos. Não é para sentir nada, não. A Bíblia não está mandando você sentir amor por sua esposa, não. Está mandando você amar, é uma ordem imperativa. Ame sua esposa. Faça algo por ela, ame ela. Sirva a sua esposa. Respeite ela. Como foi que Jesus amou seus discípulos? Servindo os discípulos. Lavou os pés dos discípulos. Jesus ensinou aos seus discípulos. Nós homens temos que ensinar nossas esposas a palavra de Deus. No culto doméstico, no dia a dia, está ensinando a palavra às nossas esposas. Liderando nossas esposas no Senhor. Nós homens temos que conquistar essa submissão das nossas esposas, não obrigar ela a obedecer. Isso não é tirania, não. Ah, eu sou cabeça, você tem que me obedecer. Não é assim, irmãos. Conquiste o coração de sua esposa. Ame ela de uma forma que ela vai se submeter a você, a autoridade do Senhor na sua vida. Faça algo pela sua esposa. O que a Bíblia fala? Deus amou o mundo, que ficou parado, não fez nada. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Olha o que Deus fez pelos eleitos, né? Pelo homem. Deu seu Filho. Então a gente não pode só dizer que ama a esposa. Tem que fazer algo por ela. Tem que, como diz Paulo em Efésios, morrer pela esposa, como Cristo morreu pela igreja. Igreja, se sacrificar pelas nossas esposas. Precisamos, irmãos, nós maridos, fazer algo. Amar nossa esposa, sacrificar por ela, viver a vida por ela, para ela. E não tratar com amargura. Se tratar com amargura, a esposa, diz a Bíblia que a oração não é ouvida do homem. Deus não passa do teto. Deus não ouve a nossa oração. Se tratar nossas esposas com amargura, temos que primeiro pedir perdão, se reconciliar com nossas esposas, para que Deus possa ouvir nossas orações. Amar é algo prático que você tem que fazer. E o que o apóstolo João falou? Filhinhos, amemos não de palavras, mas em obras e em verdade. Não é dizer que ama é interessante também. Não pode faltar, todo dia do ano você tem que falar. 365 vezes fala para a esposa, eu te amo, todos os dias tem que falar. Para a esposa. Só uma dica aí para nós aí, homens. Não pode faltar isso. Mas é algo, irmãos, que é na prática, é em obras, não é só falar, não. Não adianta falar eu te amo e estar fazendo tudo ao contrário do que é amor. O primeiro ponto, entre maridos e esposas, é mostrada a santificação na vida diária. Se a esposa se submeter ao seu marido, o marido amar sua esposa. E segundo ponto, a santificação na vida diária entre pais e filhos. Versículo 21. Diz assim, pais, não irriteis vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Não, desculpa, versículo 20, irmãos. Filhos, em tudo obedecei vossos pais, pois fazer é grato diante do Senhor. Então os filhos devem obedecer ao Senhor, obedecer aos pais. Isso é grato diante do Senhor.
A gente precisa aprender, irmãos, a obedecer. Principalmente os filhos, todos nós aqui. O patrão, a autoridade. Eu não gosto de usar terno, mas é uma ordem, tem que obedecer, estou aqui de terno. A gente precisa mais obedecer, aprender a obedecer. Nós já adultos precisamos aprender a obedecer às autoridades que Deus colocar sobre as nossas vidas. E os filhos, irmãos, têm que obedecer os pais. Os filhos solteiros moram com os pais, precisam obedecer os pais. Às vezes não precisa entender o que está pedindo, não. É só obedecer. Deus vai derramar bênção sobre a sua vida, você que é filho. Que obedecer seu pai, Deus vai te abençoar pela obediência. Lembra lá dos montes lá que Moisés levantou o povo para o Monte Gerizim, para o Monte Ebal. O Monte Gerizim é o Monte da bênção, o Monte Ebal é o Monte da maldição, Deuteronômio capítulo 28. Se vocês obedecerem, vocês vão ter essas bênçãos aqui. No Monte Gerizim lá. Se vocês desobedecerem no Monte Ebal, vão ter essas maldições. Então os filhos precisam obedecer os pais para que a bênção venha sobre suas vidas. E o que a Bíblia fala em Efésios 6? Honra teu pai e tua mãe para que te vá bem. Quer ter uma vida boa, você filho? Você mora com seus pais? Você é jovem? Obedeça, honre teu pai e tua mãe. Você vai ter uma vida boa, tranquila. E vai ter uma vida longa na terra, como diz a palavra. Não vamos nesse mundo aí, não. O mundo está rebelde, irmãos. E o príncipe da rebelião é Satanás. É o pai da rebelião é Satanás. Nós somos filhos da obediência. Nós somos filhos de Deus. Nós precisamos aprender a obedecer. Os filhos precisam aprender a obedecer os pais. E você que vai casar, você consultou seu pai, sua mãe, para ver o que ele acha? Eu me casei com 30 anos, mas fui lá falar com meu pai, com meu padrasto, com minha mãe, o que eles achavam de eu casar com Daiane. Procurei os pais de Daiane, o pai e a mãe, por querer saber se eles estavam de acordo com o nosso casamento, com o nosso pai de noivar ainda, não era nem casar, para noivar primeiro. E graças a Deus agora em janeiro vou fazer 11 anos de casado, se Deus permitir. Mas é aí que Deus abençoa, como você honra pai e mãe. Os filhos precisam obedecer os pais no Senhor. Claro, como eu já falei, a questão do marido, da esposa, se o pai pedir para cometer algum pecado, o filho não vai obedecer. Vai desobedecer, porque a primeira obediência é a Deus e não aos homens. Mas os filhos precisam obedecer aos pais, pois isso é grato diante do Senhor. Os pais, não irriteis vossos filhos, assim você mostra santificação na vida diária. Vocês filhos, agora os pais, não irritar os filhos para que não fiquem desanimados. Pais, não provoquem a ira dos seus filhos, trate eles com amor, com respeito. Aconselhe seus filhos, mostre na palavra o que a Bíblia diz sobre alguma situação que ele esteja vivendo, sobre o que você quer falar com ele. Sempre leve a palavra para ele, para o seu filho. Mostre-lhe na palavra o que a Bíblia diz, para que ele te obedeça, mas não fique provocando a ira de seu filho, falando palavras malditas para o seu filho. Não faça isso. Que você tem autoridade sobre a vida do seu filho. Não fale palavra maldita, de maldição sobre a vida do seu filho. Mas abençoe ele, mas mostre a ele na palavra o que a Bíblia diz. Não deixe seus filhos desanimados com suas palavras, com o seu jeito de lidar com eles. Tenha paciência com seus filhos tenham amor com eles. Tenha misericórdia para com seus filhos. A santificação na vida diária entre maridos e esposas, a gente viu versos 18 e 19, entre pais e filhos, versos 20 e 21, e entre senhores e servos, versos 22 em diante. Os servos, ele deve obedecer ao seu segundo a carne, versículo 22. Não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em sigileza de coração, temendo ao Senhor. Então, servos aqui eram escravos, nesse contexto que Paulo escreveu. Mas nós aplicando para o dia de hoje, os empregados, os servos, em relação aos seus empregadores, na relação com seus empregadores. Eles devem obedecer aos seus senhores, os seus chefes, os seus patrões, não somente quando é visto, como diz aqui. Tem uma tendência, né? O patrão está aí, o chefe está aí, vamos obedecer, vamos fazer tudo certinho aqui. Mas quando não está, o que é que a gente faz?
Mas Deus está vendo tudo. E Deus quer que a gente sirva nossos patrões, nossos chefes, não apenas na presença, mas também na ausência deles. E nós na igreja, quando o presbítero está presente, como é que a gente faz? A gente obedece, a gente fica tranquilo, o pastor está presente, e quando não está, como é que os irmãos, como é que a gente fica? Então vamos procurar obedecer, servir, não somente na presença dos nossos chefes, patrões, mas também na ausência deles. Porque isso é agradável ao Senhor. Em singeleza de coração, temendo a Deus, temendo ao Senhor. E tudo quando for fazer, fazer de todo o coração como para o Senhor. Porque a gente está fazendo, irmãos, as coisas no trabalho, na família, na igreja, que seja tudo para a glória de Deus, irmãos. Que seja tudo para o Senhor. Não para que os homens vejam, para que os homens nos reconheçam, porque a nossa recompensa ela vem do Senhor. Possamos fazer tudo para o Senhor, irmãos. Como disse o apóstolo Paulo, 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Não é só quando você está sendo visto ali pela autoridade que a gente vai fazer, não. Mas também na ausência. Fazer tudo é para o Senhor, primeiramente. Deus está vendo tudo. E Deus vai recompensar a nós em cada obra que a gente fizer, de acordo com a sua palavra. Versículo 24. Ciente de que receberei do Senhor a recompensa da herança. Depois nós vamos estar nos céus, no novo céu, na nova terra para sempre, com o Senhor. Vamos receber essa recompensa da herança. A gente o eleito quer obedecer a Deus, né? Ele quer obedecer a sua palavra, quer viver em santidade, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. E ele tem essa vida de santidade, porque Jesus já comprou essa santidade para ele. Na cruz, Jesus já comprou tudo para a gente, já garantiu tudo para a gente, até a santificação. Não tem como eleito não ser santo, não existe isso. O eleito ele vai se santificar, como diz a palavra, aos que Deus predestinou, a esse chamou, aos que chamou, a esse justificou, e aos que justificou, a esse glorificou. Então não tem como o eleito não viver em santidade. E nós vamos receber então a recompensa da herança, se obedecermos a Deus a sua palavra, mostrando assim a nossa eleição, comprovando assim a nossa eleição, que somos eleitos verdadeiramente. E a verdadeira santificação, ela é evidenciada em casa, como eu falei no início, é nessas relações aqui. No dia a dia, nosso trabalho, em casa, que vemos um verdadeiro cristão, é como ele trata a sua esposa, ali está o verdadeiro cristão. É a maneira como ele trata a sua esposa, é ali que você vê se o cara é crente mesmo ou não. E a mulher como trata seu marido, se respeita, aí você vê se ela é crente ou não. É dentro de casa que você vê, é no trabalho que você vê. O verdadeiro cristão, não é na igreja, não. O tempo que a gente passa aqui é mínimo. Quantas horas por semana? 4 horas, alguns 5, 6. A mulher passa com a gente, às vezes 24 horas por dia, dorme junto, e às vezes o dia todo fazendo coisa junto também. Às vezes 24 horas, se não tiver trabalho fora, se for o final de semana. Eu li um livro uma vez, que o autor estava falando, de um casal que todo mundo falava bem do cara. O cara era bem visto pela rua, pelos parentes, todo mundo falava bem do cara. O cara era, rapaz, uma bênção assim, um cara casado, né? E a mulher metendo o pau no cara. Falando, não é assim não, rapaz, que não sei o quê, criticando ele o tempo todo e... Ele não é assim não, como vocês estão falando, não. Aí o autor do livro falou, realmente, a mulher dele está certa. Ela que convive com ele. Ele é do jeito que ela está falando, porque ela está o dia todo com ele. Não é do jeito que os amigos falam, que o pessoal e os parentes falam, não. Porque se o parente for viver com ele, for conviver com ele na casa dele, vai ver como ele é. Então é na família, dentro de casa, que você vê quem é o verdadeiro cristão, a verdadeira cristã. É nossos relacionamentos diários, que a santificação ela é mostrada. Versículo 24, parte B. A Cristo, o Senhor, é que está servindo, né? Como eu falei aqui. Quando a gente está tratando a esposa bem, amando a mulher, honrando seu marido, obedecendo, respeitando seu marido. Os filhos obedecendo os pais. Os pais sem provocar a ira dos filhos. Nós estamos servindo a Cristo,
o Senhor é que está servindo. Versículo 25. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Então Deus vai julgar, independentemente de quem seja. A injustiça Deus vai julgar, quer seja marido, quer seja esposa, quer seja pai, quer seja filho, quer seja patrão, empregado, Deus vai julgar, independentemente da posição que está. Ele não faz acepção de pessoas nesse sentido. E capítulo 4, verso 1 diz: Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certo de que também vós tendes Senhor no céu. E os senhores, patrões, tratar os servos com justiça, os empregados, e com direito, garantindo o direito deles, com equidade, fazendo todos iguais. Certo de que também vós tendes Senhor no céu. Então o patrão que está lá maltratando o empregado, agindo de forma desonesta com o seu empregado, oprimindo o seu empregado, seu servo, ele vai dar contas a Deus, que é Senhor dele que está no céu. Então Deus vai fazer justiça. Então nós, quem é patrão, que possa ali ter misericórdia dos seus empregados, tratar com justiça, com direito, dar o direito deles, que eles têm por lei, a garantia deles. Porque quem é patrão tem um Senhor no céu. E vai dar conta desse Senhor no céu. Por isso precisa também ser justo com os seus empregados. Tratar os empregados com equidade. Então, preguei nessa noite, direcionado pelo tema, a santificação na vida diária. Primeiro ponto, entre maridos e esposas. Segundo ponto, entre pais e filhos. E terceiro ponto, entre senhores e servos. Vamos orar, irmãos. Baixando essas frontes. Pai, obrigado pela tua palavra. Foi lida, exposta, aplicada nessa noite em nossas vidas. Que o Senhor possa fazer com que ela fique guardada em nossos corações. Que a gente não se esqueça da tua palavra, a gente possa obedecê-la, Pai. Antes de obedecer patrão, antes de obedecer a esposa, obedecer marido, antes de obedecer o filho, obedecer o pai, todos nós precisamos obedecer ao Senhor, obedecer a tua palavra, o que ela nos orienta. E que o teu Espírito Santo nos ajude, Senhor. Porque nós não conseguiremos fazer sem ti, Senhor. Como o Senhor Jesus falou, sem mim nada podes fazer. Nós só conseguiremos ser bons maridos, esposas, pais e filhos, patrões e empregados, com a tua ajuda, com a tua graça, nos capacitando para obedecer a tua palavra. E que no nosso lar, Pai, no nosso trabalho, na igreja, em tudo, o teu nome seja glorificado através das nossas vidas. Coloca em nós um desejo de glorificar o teu nome, Senhor, nas nossas relações, na nossa vida diária, a sermos santos na vida diária, na vida comum, Pai. Eu te peço, nos dê essa graça, que a gente quer buscar mais o Senhor, a gente quer glorificar mais o teu nome, a gente quer ser mais santo, Senhor. Como disse o apóstolo Paulo aqui nessa carta mesmo, no capítulo 3, pensar nas coisas do alto, onde Cristo vive sentado à direita de Deus, buscar as coisas do céu e não as coisas que são aqui da terra. Nos ajude, Senhor. Nos dê essa graça, a bênção de obedecer a tua palavra e de glorificarmos o teu nome. É o que nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos.